Eu vou dar um exemplo bastante prático disso, para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos ver lá. Aqui. Ó, eu vou compartilhar uma tela com vocês, eu vou desligar a câmera para ver se melhora a qualidade da internet. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma construção que eu fiz juntamente com um aluno de graduação da Unespar, tá? Então, imaginem assim, como eu falei para vocês, o quebra-cabeças. Tem várias peças para serem montadas. Uma dessas peças, eu estou considerando agora, por exemplo, para vocês, um trabalho de conclusão de curso, que é uma coisa que vocês, naturalmente, vão ter que fazer no final do quarto ano, correto? Então, o que acontece? Vocês têm um tema que vocês têm interesse. Vamos imaginar que o Terra Boa, ele goste de pesca, certo? Então, ele vai estudar, por exemplo, um treinamento que seja capaz de melhorar a aptidão física, a saúde de quem é pescador. Dependendo da pesca, você precisa ter energia, disposição física para aguentar ficar na beira do rio ou na beira do barco bastante tempo, correto? As pessoas às vezes acham assim, pescar é só sentar no barco e pescar. Depende da pesca, não é, Roderley? Se você for fazer uma pesca aí, eu acho que você que mexe com pesca, né? Eu posso estar enganado. Mas vamos pensar nesse exemplo. Vocês querem descobrir um tipo de treinamento que a pessoa vai desenvolver para que pescar dá trabalho, mas fácil comprar o peixe, né? Para você buscar uma forma de treinar essas pessoas para que elas tenham força para puxar o peixe. Você imagina um peixe de 20 quilos. Não é qualquer um que tira da água, porque ele na água, o bicho fica bravo, né? Então, não é fácil. E aí você quer desenvolver, você quer estudar a pescaria, tá certo? Então, você vai estudar, o tema seu é o desempenho dentro da pescaria, certo? Para tentar achar um caminho, um treino, que as pessoas melhorem a saúde para poder pescar com mais eficiência. No caso de um TCC, que poderia ser esse tema, por exemplo, no caso de um TCC, tá certo? Que eu desenvolvi ano passado com um aluno meu, é este daí que vocês estão vendo na tela. Tá aparecendo para vocês, não tá? Round 1, Round 2 e Round 3, correto? Tá aparecendo lá, TCC do Jonathan. Confirma para mim se está compartilhada a tela aí de forma adequada. Tá sim, professor. Tá, não tá? Então, o que acontece? Esse aluno veio me procurar para saber como que anda a ansiedade e depressão de estudantes universitários. Porque quando vocês entram na universidade, uma das coisas que mudam radicalmente é o estilo de vida de vocês, correto? Quando vocês estão no ensino médio, vocês estão lá, né? Tem as provinhas de quinta e sexta, de segunda e sexta, a professora passa o conteúdo, vocês estudam para a prova, passa, beleza. Quando entra para o mundo universitário, muitas vezes essa condição se modifica. Primeiro, às vezes a pessoa muda de cidade, vai morar em república, não é? A pessoa sai da casa dos pais, ela acaba tendo que aprender a cozinhar, e aí ela começa a se envolver no mundo universitário, que muitas vezes não é diferente daquelas provinhas de terça e quinta, segunda e sexta. São condições em que vocês têm trabalhos para fazerem, vocês têm que desenvolver pesquisa, vocês têm que participar de estágio. Então, o mundo de vocês, muitas vezes, para alguns, ou para vários, ou para todos, mudam 180 graus, correto? E nessa mudança, você tem que se adaptar. E para alguns, essa adaptação é tranquila, e para outros, gera, muitas vezes, uma ansiedade, um estresse,
Então, a pessoa, às vezes, desconta na alimentação, come mais, ou deixa de comer, né? E quando entra no mundo universitário, geralmente está paralelo a isso, a pessoa está lá fazendo seus 18, seus 19 anos. Então, por exemplo, ela pode já fazer carteira de motorista, né? Ela pode oficialmente ingerir bebida alcoólica. Então, várias coisas na vida de vocês mudam, né? E uns lidam bem com isso e outros nem tanto. E nessa perspectiva, o aluno tinha a curiosidade de saber como que anda a ansiedade, né? Quadros de ansiedade e de depressão nos alunos universitários. E aí, ele tinha essa ideia, certo? O que eu orientei primeiro para ele? Para ele construir uma pesquisa, para ele construir uma ciência, uma pecinha do quebra-cabeças. Eu disse para ele o seguinte, olha, primeira coisa, você tem que estudar esse tema. Qual é o tema? O tema seria estudar a ansiedade e a depressão, né? Entender o que é ansiedade primeiro, o que é sintomas de depressão e tentar encontrar na literatura trabalhos que estudaram, que investigaram depressão, ansiedade em universitários. Porque, com certeza, quando você tem uma ideia, muito provavelmente essa ideia que você teve, ela não é uma ideia inédita. Alguém já pensou nisso. Geralmente é isso, tá? Significa que você nunca vai ter uma ideia que nunca ninguém pensou? Não. Mas a maior parte das vezes, você vai ter uma ideia de estudar alguma coisa e muito provavelmente alguém já estudou também. O que é bom, por um lado, porque daí você consegue ler sobre esse tema bastante específico. Imagina se querer hoje estudar a cura para a Covid, tá certo? O que vai acontecer? Você vai achar, apesar de ter, né, vários estudos sendo realizados aí, você não vai achar uma quantidade tão grande de estudos como, por exemplo, se você pensar em estudar treinamento resistido em pessoas com HIV. Por quê? Porque é um tema que as pessoas já vêm estudando há muito tempo. Então, não é uma novidade, não é uma área do conhecimento estudada há pouco tempo. O que é ruim, porque quando você tem pouca informação sobre um assunto, um tema, você precisa ver o seguinte: se esse tema é um tema antigo, já muito explorado, quando é muito explorado, às vezes você pode correr o risco de ter pouco a explorar ainda. E, por outro lado, se você tem um tema que é pouco explorado, você tem condições de contribuir com a ciência, tá certo? Então, nessa perspectiva, eu falei para o aluno, falei, olha, vai lá e leia sobre o tema. E ele começou a ler sobre o tema. E o que ele procurou investigar no final das contas? Que é o documento que eu vou abrir para vocês aqui, que é o TCC dele propriamente dito, tá? Muita calma nessa hora que está abrindo aqui ainda. Ele começou a estudar os fatores que estariam relacionados ou associados à ansiedade e depressão em indivíduos universitários. Então, para isso, ele começou a buscar na literatura todos os trabalhos, fontes primárias, que são os artigos, especialmente, sobre esse assunto. Se tinha algum trabalho feito com isso, tá certo? Então, antes de montar o produto final dele, que é o TCC, que hoje virou um artigo científico, ele foi à literatura para ler sobre o assunto, que é o que eu sempre falo para vocês. Se vocês têm interesse em estudar alguma informação, o mais importante é que vocês vão à literatura, façam aquele trabalhinho de casa que vocês fizeram em aulas anteriores, que foi nada mais o quê? Entrar no Google Acadêmico, entrar nas bases de dados, entrar nas revistas que vocês têm, né, relação, que são, no nosso caso, a educação física,
especificamente, e começar a procurar os temas que vocês estão estudando para se ver se vocês encontram os artigos sobre esse tema. Então, ele fez o mesmo caminho, e esse caminho é igual para todo mundo, tá? Na sequência, quando ele começou a ler, ele começou a enxergar, por exemplo, quais são os trabalhos que fizeram ou tentaram fazer a investigação próximo do que ele fez. Então, se vocês olharem lá nessa introdução, vocês vão ver lá, são crescentes os estudos do contexto de saúde mental a partir da promoção da saúde, vinculando o bem-estar físico e mental como sinônimos de qualidade de vida. Quem disse isso? Foi o Jonathan. O que vocês acham? Não. Foi o Jonathan que disse isso? Foi essa Saxena. Exatamente. Então, em algum momento da vida do Jonathan, ele leu algum trabalho que esse trabalho mencionou essa informação. Então, na ciência, nós não podemos nos apropriar de uma frase, de uma informação que não é nossa. Nesse caso, se não foi ele que disse isso, tá certo? Alguém disse. Alguém, no caso disse, alguém escreveu sobre isso. E quem foi esse alguém? Foi esse trabalho que está aqui. Então, se você for lá embaixo, na referência dele, procurar o Saxena, nós vamos procurar aqui, no localizar que é mais rápido. Quem é Saxena? Saxena, Charan, Garrido, Saraceno, todos esses são autores deste trabalho. E veja bem, é um trabalho da Organização Mundial, um atlas da Organização Mundial da Saúde em saúde mental, implicações para políticas de desenvolvimento, ou para o desenvolvimento de políticas, tá? Então, neste trabalho que ele leu, é que ele encontrou aquela informação que está lá em cima, tá certo? E por que não está, essa informação não está recuada? Que aí alguém perguntou na aula passada, professor, você vai falar sobre citação, citação direta, citação indireta? Esse é um caso de uma citação indireta. Por quê? O Jonathan, enquanto autor, ele escreveu isso, mas não foi ele que disse isso. Alguém já escreveu isso. Com outras palavras, ele colocou aqui, tá? Ele não fez um Ctrl+C, Ctrl+V, porque senão seria uma citação direta, né? Ele estaria copiando a frase da pessoa, dos autores, e não é o caso. Então, ele leu um trabalho, entendeu com suas próprias palavras, e colocou aqui, mas não foi ele que disse. Então, foi esse grupo de autores aqui, tá certo? E aí, entre parênteses, ele coloca quem foi o autor. E aí vocês vão vendo que quando continua, segundo dados, estimas, tal, mesma coisa aqui. Apareceu a sigla, né, da Organização Mundial da Saúde, e esse Leão et al. Se você for lá no Leão et al., que o et al. Significa e colaboradores, vocês vão ver que tem lá, ó. O que é o Leão et al.? É um trabalho, e aqui, ó, é um artigo, pela referência, é um artigo, porque está na revista, tá certo? Prevalência e fatores associados à depressão e ansiedade de estudantes universitários. Opa, vocês viram que ele achou um trabalho muito semelhante, em termos do que investigou, com o que ele está investigando, com o que ele investigou. Entendeu? Como que ele achou isso? Porque quando ele começou a definir o que ele queria estudar, que era ansiedade e depressão em universitários, ele foi ao Google Acadêmico, às bases de dados, ao Cielo, a diferentes bases de dados, e começou a digitar termos que nós chamamos de palavras-chave, ou descritores, termos que lembram aquele assunto, que resgatam aquele assunto. Então, provavelmente, ele foi lá no Google Acadêmico, como exemplo de bases de dados, e digitou lá ansiedade, depressão e universitários. E, com certeza, nessa lista, apareceu, por exemplo, esse trabalho do Leão e colaboradores. E aí, o ideal é ler o trabalho na íntegra, então ler o trabalho inteiro, para ver o que o trabalho fez, o que o trabalho comenta sobre isso, o que o trabalho traz dentro do trabalho, as referências, e é aí que você começa a seguir o rastro acadêmico. O que é esse rastro acadêmico? É você seguir quem são as pessoas que estudam aquilo. Então, dentro do trabalho do Jonathan, por exemplo, o que eu faria se eu fosse uma pessoa que quisesse estudar esse assunto? Tá? Eu leria o trabalho do Jonathan e eu iria ver
eu iria buscar na origem essas referências citadas. Porque se ele citou essas referências, significa que essas referências, muito provavelmente, têm relação com esse tema que eu estou estudando. Então, em vez de ficar lendo qualquer coisa aleatória na internet, nas bases de dados, eu vou buscar esse caminho. E aí, na sequência, vocês podem ver, tem várias referências. Alves, 2014, né? Pode ver que cada parágrafo tem pelo menos uma referência, tá? Citada. Pode ver que a maior parte das citações dele são citações indiretas. Não são um Ctrl+C, um Ctrl+V do que os autores falaram. Por isso que geralmente vai entre parênteses ou ao longo do texto, tá? Mas sem uma diferenciação na configuração do texto, que já vou mostrar um vídeo para vocês de como é uma citação direta. Vocês vão ver, quando vocês olham um texto assim, ó, igual esse aqui, e vocês perceberem que tem um parágrafo mais ou menos com essa característica assim, ó, é porque essa parte aqui, que está desse jeito, é uma citação direta, tá? Que não é o caso nesses trabalhos. Particularmente em artigos originais, que são esses que vocês pesquisaram nas últimas 2, 3 aulas, geralmente não colocam citação direta. Geralmente. É uma regra? Não. Tem trabalhos que vocês vão encontrar, tá? De mais de 50 trabalhos que eu já ajudei a escrever e já escrevi, nenhum deles eu tenho citação direta, tá? Não é uma prática comum nos artigos científicos, mas eles existem. Elas existem dentro dos artigos. Professor, Oi. Pode falar? então essa citação direta é mais comum no artigo de revisão, né? Isso mesmo. Você colocou a carroça na frente dos burros, mas é isso mesmo. Em artigos originais, vocês não vão encontrar muito isso, tá certo? Geralmente, o texto que eu gosto de chamar é um texto corrido. É um texto que ele tem fluência nas informações. Não que o texto de revisão não tenha, não é isso que eu estou dizendo. Mas vocês não vão encontrar citações diretas, tá? Geralmente são de forma indireta, ok? E aí, como vocês viram em todos os trabalhos têm uma introdução, correto? Que é o local, é o momento em que, entre aspas, o peixe está sendo vendido. É o momento em que eu vou convencer, como autor, os leitores de atraí-los para ler esse documento, para ler esse trabalho, tá certo? Então, a introdução, ela precisa ter uma fluidez de informação. É igual, eu sempre falei para vocês, é igual eu contando uma história para vocês. Você imagina se eu falar assim, ó, ontem eu fui pescar. Tentei pescar 5 vezes, os peixes não apareceram. Sabe, se eu não faço um enredo bacana, eu não atraio a atenção de quem está lendo, de quem está ouvindo a minha história. Então, a introdução, ela precisa ter, entre os parágrafos, uma continuidade. Se você olhar aqui, ó, vocês vão ver, as perturbações mentais são influenciadas por uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Na sequência, só um minutinho, pessoal. Vamos lá, então? Então, imagine o seguinte, fecha a porta, por favor. Imagine o seguinte, no trabalho aqui, ó, na sequência, ele já está falando, olha, entre os transtornos que mais acometem a população, é a ansiedade e depressão. Por quê? Aqui no parágrafo anterior, ele falou sobre problemas psicológicos e emocionais, por exemplo. No caso, a ansiedade e a depressão, elas são um dos exemplos disso. Então, vocês vejam que daí, não é porque é o texto que eu ajudei a escrever, não, mas é porque, geralmente, a introdução, ela precisa ter um enredo, ela precisa ter uma atração, uma forma de atrair os leitores, tá certo? Tem que ter uma fluidez no texto, que é como eu gosto de falar. O texto tem que ter não pode ser, que eu chamo de parágrafos truncados, que não tem relação com o parágrafo anterior. Precisa ter essa relação, tá? E isso, gente, mas professor, eu nunca escrevi, será que eu vou conseguir? Isso é treino.
escrever é treino, tá? Não, vocês não vão aprender da noite para o dia. É prática. Vocês têm que ir praticando para a coisa ir cada vez mais melhorando, tá? Mas é prática. É impossível? Não, é treino. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho escrito, foi em 2007, ele estava terrível, terrível. Na época, o meu professor que me ajudou a escrever para ele melhorar a qualidade, e aí saiu uma coisa mais próximo de uma decência acadêmica, tá certo? Hoje, eu tenho um pouquinho mais de facilidade, né? Existem pessoas que escrevem muito facilmente e muito bem. E tem pessoas que ainda hoje possuem dificuldade, tá? O que é isso aí? É treino. Não tem para onde correr. Se você não praticar a escrita, você nunca, é igual exercício, você nunca vai melhorar. Tem que praticar, tá certo? Se vocês pegarem hoje os primeiros trabalhos que vocês vão escrever para as diferentes disciplinas, e daqui 2, 3, continuarem praticando, e daqui 2, 3 anos, olharem, compararem o que vocês escreveram hoje com o que vocês escreveram dentro desses 3, 4 anos de curso, vocês podem ter certeza, se vocês praticarem, com certeza, a qualidade da tua escrita vai estar muito melhor quando você comparar o primeiro ano, por exemplo, com o quarto ano, tá certo? Então, é prática. Mas, de qualquer forma, a introdução, ela precisa estar atrativa, porque é onde você vai falar para o leitor assim, olha, né, a mensagem, continue lendo o meu trabalho, porque você vai gostar do que você está lendo, tá certo? E dentro dessa introdução, que vocês viram nos diferentes trabalhos, vai haver as citações. Tem as diferentes citações. Por quê? Ninguém é o dono da verdade. Ninguém tem todas as informações. Nós precisamos nos basear em informações que alguém produziu. Então, vocês têm aí a condição de, depois que convencer o autor, e uma coisa que eu sempre falei para vocês é, olhem bem os anos das referências. Vocês se lembram disso? Sim ou não? Sim, professor. Né? Por que isso? Para você ver se aqueles autores que escreveram esse trabalho, se eles estão se baseando em uma ciência, em uma literatura mais atualizada. Porque você pegar um trabalho, por exemplo, publicado em 2020, com referências de 2010 para baixo, só referências relativamente antigas, a primeira pergunta que você vai se fazer é, opa, será que esse conhecimento de agora, que o cara está colocando aqui nesse trabalho, já não está um conhecimento desatualizado? Né? Porque você precisa estar em mente isso, e vocês fizeram esse trabalhinho as aulas passadas, de olhar isso. Isso, professor. Que aí, Oi, às vezes, pode ter informações mais atualizadas, mais atuais, né? Exatamente. Por quê? O que a gente faz enquanto leitor e julgador, né, da informação? A gente olha isso daí, fala, olha, o cara está falando isso, isso e aquilo, escrevendo isso, está referenciando esses autores. Independente do formato da referência, tá? Mas está referenciando essas pessoas. Será que isso ainda existe? Por exemplo, dizer que as pessoas... dizer que não há um tratamento para pneumonia. O cara coloca lá, não há um tratamento para pneumonia, as pessoas morrem se pegarem pneumonia. Opa, será que é isso mesmo? Hoje a gente sabe que tem tratamento para pneumonia. As pessoas ainda morrem, se não bem tratadas, dependendo do quadro, da complicação. Mas existe já um tratamento para pneumonia. Então, aí você já fala, opa, esse cara não está 100% atualizado. As referências que ele está utilizando são referências antigas, né? Então, ele vai faltar com a verdade, não por uma maldade, mas ele vai faltar com a verdade no sentido de, olha, as informações que ele está trazendo estão desatualizadas. Não é mais isso. Isso já não é mais verdade. Porque a ciência, gente, ela é muito dinâmica.
Enquanto nós estamos conversando aqui, milhares de trabalhos estão sendo publicados. Só vocês terem ideia aí de pensamento, as vacinas da Covid. O que tem acontecido? Né? Diariamente tem uma novidade, seja ela boa ou ruim. Você imagina para assuntos, para temas, para pesquisas que fazem parte de temas já mais consolidados, digamos assim, né? Então, exemplo, exercício físico para quem tem HIV. Hoje tem uma pancada de trabalhos mostrando os benefícios para quem tem HIV, né? Então o cara fala assim, olha, quem tem HIV, quem vive com HIV, não pode fazer exercício? Mentira. Ou vou dar outro exemplo, exercício para criança, musculação para criança, é proibido? Lógico que não. Lógico que não. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que, quando a gente lê um trabalho, sendo crítico, tem que olhar. E aí uma das coisas que a gente deve olhar são as citações. Então, são citações muito antigas. Que neste caso aqui, modéstia à parte, como eu cobrei do aluno, elas estão mais atualizadas. Isso aqui ele escreveu em 2019, então você veja lá, 2014. Contando 5 anos para trás, está dentro dos 5 anos que eu sempre coloco para vocês, correto? Dúvidas até aí? Tranquilo, né? E aí eu vou colocar um vídeo para vocês de um exemplo, tá? Claro, de citação direta, tá? Então, hoje a gente está discutindo um pouquinho sobre as formas de citação. E uma delas é a citação direta, tá? Deixa eu abrir lá para mostrar para vocês aqui. Um vídeo simples, que a menina mostra como faz, tá bom? Deixa eu começar aqui. Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que se cria uma citação direta e indireta, tá? Então, eu vou abrir aqui um texto que eu já construí. Então, eu vou voltar todo o recuo, só para mostrar para vocês como é que se faz. Vou colocar aqui tamanho 12 e vou voltar. Olha, é o seguinte... Eu escrevi o primeiro parágrafo, certo? Que é até aqui, para nova. E esse texto aqui embaixo, ele é uma citação direta, ou seja, uma citação do próprio autor. Então, como é que faz para fazer uma citação direta com mais de 3 linhas? Você vai selecionar o parágrafo, certo? Clicar nesse quadradinho embaixo do recuo, tem que ser dentro do quadradinho, que é aqui, ó. Recuo da primeira linha e da segunda. Então, eu vou clicar dentro desse quadradinho. Clica, segura, arrasta e coloca no centímetro 4. O tamanho tem que ser 10, tá? E não precisa colocar entre aspas. Mas é necessário que você coloque. Vamos colocar tamanho 11, né? Porque, ultimamente, você tem que ver a partir das normas da BNT. Tem uns trabalhos que pedem 10 e outros 11. Então, vamos olhar aqui. E o espaçamento tem que ser simples. Então, clica em espaçamento e coloca 1, certo? Não pode esquecer de maneira alguma de colocar a página, o nome do autor, o ano e a página, certo? Agora tem aqui o próximo exemplo, que é uma citação, olha aqui, ó. Essa citação é uma citação indireta. O que é indireta? Eu li o texto e coloquei com as minhas próprias palavras alguma coisa que eu aprendi de um parágrafo. Então, você tem que colocar o nome do autor, entre parênteses, o ano e citar. Não precisa colocar entre aspas. Por quê? Porque é com suas próprias palavras, a partir da palavra do autor. Já a citação direta, só que com até 3 linhas, ó, notem que não passou de 3 linhas. Você vai colocar o nome do autor, o ano e a página. E sempre colocar entre aspas. Então, recapitulando. Se for mais de 3 linhas, coloca o recuo de 4 centímetros. Espaçamento simples e não esquecer nome do autor, ano e página. Se for até 3 linhas, coloca dentro do texto mesmo, certo? Entre aspas, e não esquecer do nome do autor, ano e página. Espero que vocês tenham aprendido. Podem deixar as dúvidas de vocês e até a próxima aula.
Conseguiram ver aí? Tocou certinho? Sim, professor. Tranquilo, né? E vejam, pessoal, o que eu fiz, tá? Que é uma coisa que vocês devem ir adiantando em termos de conteúdo da nossa disciplina. Vocês têm que pensar assim. Nós estamos falando sobre citação direta e citação indireta. O que eu fiz hoje de manhã, tá? Só para vocês terem uma ideia. Entrei no Google e digitei lá, citações de trabalho. Cliquei lá em vídeos, vão aparecer vídeos ensinando como que faz, tá? Tem até outro vídeo aqui que eu vou dividir com vocês, que eu acho interessante. Deixa eu ver se abre aqui. Tem vídeo que é bem ruim. Então, isso vocês podem fazer, né? E é essa... Quer investir na sua carreira gastando? Essa é a vantagem que eu tenho visto de trabalhar home office, né? Que a gente tem mais liberdade para escolher, tem mais tempo, né, para escolher as informações, tá certo? Esse vídeo eu não vi ainda, vou compartilhar com vocês agora, eu vou assistir junto, tá? De como fazer citação direta e indireta seguindo as normas da BNT, ok? Prima do seu TCC. Sem citação não existe referencial teórico. É isso que eu estou dizendo. E sem referencial teórico não existe pesquisa. Então não tem escapatória. Se tem um aspecto essencial sobre como fazer um TCC, pode ter certeza que é o bom uso das citações. Se você não souber usar as citações corretamente, eu garanto que você vai perder muitos pontos de formatação. Seu trabalho vai ficar sem qualidade. Você pode até reprovar por plágio. Então saia dessa, mas não sofra por antecipação. Eu sou o professor André Fontinelli e nesse vídeo você vai conhecer todos os tipos de citação possíveis, descobrir como fazer citação direta e indireta do jeito certo e conferir alguns exemplos bem práticos de citação que eu separei para você. Mas antes, quero que você aproveite logo para curtir o vídeo. E aproveita para baixar também o brinde que eu deixei. Passei para frente, tá, gente? O cara é muito chato. Vamos assistindo mais rápido aí. Basicamente, existem 3 tipos de citação. A citação direta, a citação indireta e também a citação de citação. Vamos conhecer cada um deles melhor? Então vamos lá. O primeiro deles é a citação direta, que é a transcrição idêntica do texto de outra pessoa para o seu TCC. Esse tipo de citação pode ser feita de 2 formas: a citação direta curta e a citação direta longa. A citação direta curta é aquela que tem, no máximo, 3 linhas. Ela deve ser colocada entre aspas duplas dentro de um parágrafo normal do seu trabalho. Já a citação direta longa é aquela que tem mais de 3 linhas. Ela deve ter um parágrafo especial só para ela. Esse parágrafo especial deve ter exatamente 4 centímetros de recuo da margem esquerda em direção à margem direita do texto. Além disso, esse parágrafo especial não deve ter nenhuma aspa e as letras dele devem ter o tamanho menor do que as letras dos parágrafos normais. O segundo tipo de citação é a indireta, na qual você deve escrever com as suas palavras uma ideia que tirou de outro texto. Essa é a melhor forma de citação, pois ela demonstra que você não apenas teve o trabalho de coletar uma informação, mas também ela mostra que você fez o esforço de interpretar e reescrever aquela ideia com as suas próprias palavras. E isso evidencia que você realmente domina o assunto, já que consegue fazer análises críticas, elevando com isso o seu conceito perante os avaliadores. A citação indireta aumenta muito a qualidade do trabalho. Então, você deve privilegiar o uso dela sempre que puder no seu TCC. E o terceiro tipo de citação
é a citação de citação, que nada mais é do que a citação direta ou indireta de um texto que você usou mesmo sem ter visto o original. Quer dizer, imagine que você está lendo um texto e, de repente, você acha uma citação importantíssima. Então, você resolve usá-la no seu trabalho. Mas daí, então, você procura e não consegue achar o original daquela obra que gerou a citação. Mas você quer usar mesmo assim. Então, você resolve transcrever a citação no seu TCC, retirando a citação do texto que você estava lendo. É uma cópia de uma cópia. Eu nem preciso dizer que a grande maioria dos avaliadores não gosta disso, não é? Mas se essa citação for realmente sensacional, imprescindível, você pode fazer. E essa será, com certeza, uma citação de citação. Eu não sei se você está notando, porém, mesmo existindo várias formas de fazer uma citação, ela sempre será ou direta ou indireta. No entanto, seja qual for o tipo de citação que você for fazer, existem sempre 3 informações básicas para você trabalhar: a autoria, o ano de publicação e o número da página. Quanto ao ano de publicação, não tem nenhum mistério. Sua tarefa vai ser simples. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Peraí, pessoal, This propaganda, né? sentence Faz is parte do grammatically YouTube. correct. Simplesmente anotar e informar lá na citação. Porém, o primeiro cuidado que você deve ter é com o fato de que o número da página é uma informação obrigatória nas citações diretas. Logo, se por qualquer motivo você não tiver o número da página, então você também não tem opção, pois o único jeito seguro vai ser fazer uma citação indireta. Além disso, em relação à autoria, você deve informar o sobrenome do autor. Porém, pode ser que a obra que você estiver citando simplesmente não tenha um autor definido. Então, você deve informar a instituição responsável. E se você não tiver nem o nome do autor e nem o nome da entidade responsável, o que você faz? Nesse caso, você deve informar o título da obra. Além disso, existem 2 sistemas que você pode usar para apresentar as citações: o sistema autor-data e o sistema numérico. No sistema numérico, você usa notas de rodapé para fazer as citações. Eu não acho isso legal, porque se você usar esse sistema, você não vai ter o direito de fazer notas de rodapé para outras coisas, como comentários e traduções, por exemplo. Isso porque no sistema numérico, as notas de rodapé só podem ser usadas exclusivamente para fazer citação. Então, é melhor usar o sistema autor-data, com certeza. Nesse sistema, você apresenta as citações no próprio texto, com as informações da citação entre parênteses. Mas você ainda vai ter 3 opções diferentes para fazer isso. Vamos usar alguns exemplos? Como base, eu vou usar um trecho que eu tirei lá da página 171 do livro Direito Empresarial Esquematizado, do professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Abre aspas. A grande diferença entre o empresário individual e a sociedade empresária é que esta, por ser uma pessoa jurídica, tem patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a integram. Fecha aspas. Como primeira opção, você pode informar o sobrenome do autor fora dos parênteses e dentro deles o ano e o número da página. Mas nesse caso, só a primeira letra do sobrenome será maiúscula. Nesse caso, a citação poderia ficar assim: diante do que expõe Ramos, abre parêntese, 2016,P. espaço 171, fecha parênteses, o empresário individual não se confunde com a pessoa jurídica, porque não há divisão entre o seu patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa.
Já a segunda opção seria informar o sobrenome do autor e colocar só o ano entre parênteses. Depois você faria a citação e só depois disso, da frase, você colocaria o número da página entre parênteses. Ficaria assim: de acordo com Ramos, abre parênteses, 2016, fecha parênteses, o patrimônio da sociedade empresária não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, abre parênteses, P.171, fecha parênteses. Tirar uma no banheiro. Propaganda, né, gente? Faz parte. Poucos homens sabem que o que você Deixa eu acabar aqui que eu já tiro já. Aí. Por fim, como terceira opção, você poderia fazer a citação normalmente e só no fim inserir entre parênteses tanto o sobrenome do autor como o ano e também o número da página. Mas preste atenção, nesse caso, o sobrenome do autor, se ele estiver dentro dos parênteses, tem que estar todo em letras maiúsculas. Observe como ficaria. Fica claro que a sociedade empresarial, abre aspas, por ser uma pessoa jurídica, tem patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a integram. Fecha aspas. Ramos, 2016, página 171. Você viu? Eu fiz 3 citações completamente diferentes, entretanto, com base no mesmo texto. Na verdade, isso só foi possível porque eu fiz 2 citações indiretas. Isso me permitiu falar com as minhas palavras o que eu entendi ao ler o texto do professor André Luiz Santa Cruz Ramos. E eu ainda informei o número da página, que nem era obrigatório nas citações indiretas. Mas eu também fiz uma citação direta, em que eu simplesmente copiei o texto do professor e colei lá no meu trabalho, informando, é claro, quem era o autor verdadeiro. É exatamente esse exercício que você precisa fazer no seu TCC, sempre procurando fazer mais citações indiretas do que diretas. Mas agora eu quero saber, você fez mais citações diretas ou indiretas no seu TCC? Será que não vale a pena repensar um pouco algumas partes do seu texto? Fala aí para mim nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até o final, eu acho que eu posso pedir para você se inscrever aqui no canal, não é? E eu agradeceria também, e muito, se você curtir e compartilhar o meu vídeo nas suas redes sociais. Você não imagina como isso é útil aqui para o canal. Um abraço e até o próximo vídeo. A cada 1,07 segundos. Mais uma propaganda, gente. Vamos lá, tá acabando esse vídeo aí. O seu site profissional. Até acabou já. Aí. Então, vocês viram? Deixa eu interromper aqui. Voltar. Conseguiram ouvir tudo, pessoal? Sim, professor. Beleza? Então, vocês viram? Foi o que ele falou. Pesquisa sem referencial teórico não é pesquisa. E referencial teórico sem pesquisa também não funciona. Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter os dois, né? Para isso, é importante que vocês entendam aquilo que eu falei para vocês, como é que se diz? Das referências atualizadas, né? Isso é extremamente importante. E, então, deixa eu ver aqui se eu acho outro vídeo aqui, mas acho que é esse mesmo. É isso mesmo. Voltando lá no TCC do meu aluno. Cadê? Aqui. Então, vocês vejam que tem sempre um referencial, tá? Existe regra para número de referências? Depende das revistas, né? Tem revista que limita 30 referências, tem revista que não limita 40, 45, tem revista que não tem limite, tá? Uma média aí de 30 referências em um trabalho é um número bacana, tá certo? E lembrando sempre a questão da data das referências, dos anos de publicação das referências, tá? Que mais que eu tinha que falar disso? Do TCC. Tá? Então, o que fica para hoje, que nós, né, vimos aí em termos de informação? Que existem as citações diretas, né, as indiretas, que a grande maioria das vezes a gente encontra, e temos também a citação de citação, que em um outro momento a gente vai falar disso.
tá? Mas o mais importante hoje é ficar bem claro que dentro dos artigos originais, basicamente vocês vão encontrar as citações indiretas. Em artigos de revisão, as citações tanto indiretas quanto diretas, tá certo? E o mais comum nos artigos originais é a citação indireta. Beleza? Dúvidas por enquanto? Não, professor. Não? Então tá. Para a próxima aula, eu vou apresentar para vocês, vou colocar o conteúdo aqui só para vocês olharem já, tá certo? Vou colocar para vocês aqui um material que é as publicações. Então, todos esses artigos que vocês leram até agora, que vocês leram em outras disciplinas, existe sempre uma visão por trás disso, de como esses materiais são analisados. Então, por exemplo, quando a gente pensa em uma revista, né, nesse caso aqui, o exemplo, essa revista Nutrition, dependendo, geralmente as revistas, elas negam de 60% a 70% dos trabalhos que são enviados. Então, é um número muito grande. Por que isso? Porque se o trabalho não está bem elaborado, não tem uma pergunta clara, a execução das ideias, né, as colaborações, como que foi feito esse trabalho, se o trabalho é um trabalho que vai realmente agregar para a ciência, esse trabalho ele já não é nem aceito na primeira rodada das análises da revista. Isso de maneira geral, tá? Então não adianta nada você fazer um TCC mais ou menos, que é o que eu sempre falo para os alunos, vamos pensar em um TCC que tenha condições de ser publicado. Então, pensar em um trabalho de qualidade que você consiga publicar nas revistas especialmente da nossa área, tá? Da educação física. Então, toda vez que forem pensar em fazer algum trabalho, pensem na qualidade desse trabalho. Se esse trabalho vai agregar para a ciência. E quando eu falo isso, não precisa ser um trabalho de inventar a roda, ou reinventar a roda, mas um trabalho que acrescente, de certa forma, na ciência. Então, olha, eu descobri que treinar de manhã é melhor do que treinar à tarde, o desempenho é melhor. Se não tem muita coisa sobre isso, beleza. Agora, se isso aí já está fadado, muita gente já pesquisou, o que você vai acrescentar de novidade? Nenhuma. Se não é nenhuma, não vale a pena nem perder tempo em fazer uma pesquisa dessa, né? Porque você sabe que você vai produzir uma informação que muito provavelmente as revistas de qualidade da nossa área, as revistas mais lidas, mais conceituadas, não vão aceitar esse trabalho, né? Então, essas informações nós vamos tratar a aula da semana que vem, tá bom? Então, se vocês puderem pesquisar aí, né, fica como tarefa, regras para publicação de artigos científicos, coloque esses termos lá, a avaliação dos revisores de artigos científicos, leiam sobre isso, o que eles pedem, o que geralmente é cobrado e assim por diante. Tá? Para vocês chegarem para a próxima aula, não chegarem tão crus em relação a essa informação. Beleza? Perguntas? Sim ou não? Por enquanto não, professor. Então, tá bom. Então, fica assim, a gente faz a próxima aula, tá bom? Eu trago esse conteúdo para vocês